Boa tarde, André. Boa tarde, Isa. A gente hoje vamos falar novamente sobre as eleições, faltando quantos dias, André, para a eleição? Faltam 5 dias, Faltam né? 4 dias, né? 4 dias e meio, quase 4 dias assim. e meio. E a gente vai falar novamente hoje sobre esse acompanhamento que a gente está fazendo em 80 cidades. Hoje quem está conosco aqui é a Isabela Mondino, que trabalha no projeto que André coordena. Isabela, ela acompanha... Ela pode falar. Quais as cidades que você acompanha, Isa? De capitais, eu acompanho Cuiabá, Belém, Campo Grande, acompanho bastante cidades pequenas também, mas as capitais são essas três. Que legal, então. Então, hoje a gente vai falar um pouco de um caso que é muito próximo da minha realidade, que é o caso de Recife, né? Porque a gente, acompanhando todas as capitais, percebemos que em Recife talvez seja o único lugar onde vai ter um segundo turno de esquerda com esquerda, né? Que, na verdade, o João Campos, que é o filho do ex-governador Eduardo Campos, é o primeiro colocado nas pesquisas e, potencialmente, vai a prima dele, que é a Marília Reis, para o segundo turno, que é do PT. Então, a gente, olhando as 26 capitais, a gente não encontrou nenhum lugar ainda que fique esquerda com esquerda muito próximo. E lá está acontecendo alguns fenômenos bem interessantes, né, que o João Campos, mesmo com poucos seguidores em redes sociais, está conseguindo chamar a atenção da audiência, né, da audiência digital. Essa semana, o presidente Bolsonaro resolveu entrar no jogo, apoiar uma delegada que é a candidata do Podemos lá, né, André? É Podemos, né? É a Patrícia Domingos. Domingos. O presidente Bolsonaro resolveu apoiar a candidata do Podemos, e que está em terceiro lugar, né? Na verdade, ela está em quarto, porque ela já teve em terceiro empatado. E a eleição do segundo turno de Recife é muito embolada, mas com esse encaminhamento. E é uma questão muito interessante, porque eu imagino, quando for a esquerda de um lado do PSB, a esquerda do outro lado do PT, para onde vão os votos conservadores, né? Porque, na verdade, o terceiro candidato, terceiro colocado, com chance também de ir para o segundo turno, é o Mendonça Filho, e a quarta colocada é a Patrícia Domingos também. Então, eu imagino para onde esses votos irão. Então, na verdade, a escolha vai ser quem é mais conservador entre o PT e o PSB, né? Vai caminhar nessa direção. Lá em Recife, no primeiro turno, o presidente Bolsonaro teve 43% dos votos, e no segundo turno teve 47%. No primeiro turno, o Haddad, que era o candidato do PT, teve 30%, no segundo turno teve 52%. Então, existe um eleitor bolsonarista lá no Recife, né, como a gente fala, que estava órfão até então, né? O presidente não se posicionava, até mesmo o movimento dele contrariou o líder do governo no Senado, que é o Fernando Bezerra Coelho, que apoia o Mendonça Filho, que é do DEM, contrariou isso, e aí vai ser uma eleição bem interessante. Aí eu pergunto aqui, tanto a André quanto a Isa, mas o que vocês acham que vai acontecer? Por que esse padrão não se repete em outros lugares? Bem, Manuel, primeiro só apontar algumas coisinhas nisso aí. A gente vê, como você falou, tem vários candidatos aí que não têm uma atração tão relevante ou que não têm tantos seguidores assim nas redes sociais, mas de fato, na verdade, os três que tinham mais seguidores desde o início da campanha eram justamente a Marília Reis, que é também neta do Miguel Arraes, então prima do João Campos, o João Campos, e acima dele só o Mendonça Filho, que foi ministro da Educação. O Mendonça Filho tinha essa relevância por ter sido ministro da Educação e aí conhecido nacionalmente. E os três são os três com mais estrutura mesmo, né? com partido, com estrutura de campanha, lá em Recife. E desde o início da campanha, a gente já tinha visto que João Campos e Marília tinham mais força digital, e eles vieram, mesmo saindo de baixo, e os dois, todo mundo saiu meio que nas pesquisas, de menos de 10%, mas mesmo saindo de baixo, os dois tinham uma base digital um pouco melhor, que fez com que eles fossem subindo ao longo da campanha. Só que a gente já via uma pessoa correndo por fora e que de vez em quando
estourava em algum post, que começava a atrair alguém, que era a delegada Patrícia Domingos do Podemos, e a gente vê essa possibilidade dela, mesmo saindo com uma base de poucos seguidores, tal, dela chegar em algum lugar e atrair esse voto bolsonarista. É mais difícil para o Mendonça Filho atrair esse voto, porque o Mendonça Filho é muito ligado ao governo Temer e o Bolsonaro chegou para dizer que ia mudar tudo aquilo que estava aí, né? Então era um pouco mais difícil para ele atrair esse voto, mesmo com o Fernando Bezerra, que é líder do governo, estando no palanque do Mendonça Filho. E, André, e uma coisa importante, nas últimas 24 horas, desde que o presidente Bolsonaro declarou apoio a ela, a atração dela começou a evoluir e ela está chamando atenção e as pessoas estão procurando informações sobre ela nas redes sociais. Né? Eu ia falar exatamente isso agora, né? Tipo, a gente já tinha reparado nela e falando que ela podia correr por fora já há algumas semanas, e aí, de repente, a gente falou até numa das lives, e aí, quando o Bolsonaro endossa, ela começa a crescer de um jeito que a gente nunca viu. O número de seguidores dela já deu uma alta aqui, por exemplo, de ontem para hoje, ela saiu de 52 mil seguidores, 52,2, para 65,6. Então, assim, já é um salto. Em um dia, é um salto muito grande, muito maior do que os crescimentos que a gente já vinha vendo no João Campos, na Marília Reis. Isso pode impulsionar ao segundo turno. E aí, óbvio, se quem tem a vaga mais ameaçada é justamente quem tem um pouco menos de base, que é a Marília Reis. O João Campos, o crescimento dele já vinha um pouco mais sustentado e ele tem o apoio do governo, ele tem o apoio do governo do estado, o apoio da prefeitura, o apoio do PSB, que é o maior partido do estado de Pernambuco, já há um tempo, já controla o governo e a prefeitura há muito tempo. Desde a época em que o pai dele era o grande cacique no partido. Então, assim, a pergunta sobre, mas e se forem mesmo Marília e João Campos, para onde que vai o bolsonarismo? O bolsonarismo vai, provavelmente, a contragosto, mas eu acho que é mais provável que vá para o governo, né? Entre na eleição de João Campos, que é um pouco mais natural do que o bolsonarismo apoiar o PT. Isso eu acho que não tem nenhuma chance. Então, o bolsonarismo está tentando justamente criar uma candidata agora para evitar essa situação de ter que se aliar ao PSB, ao Ciro Gomes, que é aliado do João Campos em Recife, e ter que se aliar à esquerda, né? Ao campo progressista. E até porque a Marília, ela é abertamente apoiada pelo Lula, né? Então ela colou muito na imagem do Lula. Então eu acho muito difícil um voto bolsonarista ir para uma, mesmo seja do PT, é tão abertamente colada no Lula, né? Não, e tem um detalhe que quer dar um contexto em relação à delegada Patrícia Domingos, é que ela não é pernambucana, ela é carioca, passou um concurso para ser delegada da Polícia Civil em Recife, em Pernambuco, foi morar lá. Ela até o ano passado ela estava na delegacia de combate à corrupção, então ela começou a fazer um conjunto de ações, e aí sem entrar em nenhum mérito em relação a combate à corrupção. A delegacia foi fechada pelo governador, então ela saiu e disse, se eu não consigo combater a corrupção na atividade profissional, vou combater na política. Então, ela se candidatou com esse espírito. Mas hoje, na nossa conversa, Isa estava nos comentando sobre um caso lá em Recife, que é engraçado, uma vereadora que, entre todos os candidatos que estão investindo no Facebook, ela está entre os primeiros do país. Né? Ela está na frente de muitos prefeitos lá. Fala, Isa. É uma vereadora da Causa Animal de Recife, ela é a Andresa Romero, e a gente achou muito curioso que ela impulsionou a campanha dela, desde o começo da campanha, ela gastou R$270 mil, e R$270 mil é praticamente a soma dos 4 candidatos que estão na liderança da prefeitura, e a gente achou muito curioso esse valor alto. O marido dela também é da política, ele é o Roberto Albuquerque. Ele é deputado estadual. Deputado estadual. E a gente achou curioso isso. Também é interessante fazer esse link sobre impulsionamento de campanha, como
A Patrícia, ela na última semana também vem gastando muito com a campanha dela. Ela impulsionou só na última semana 48 mil reais, se eu não me engano, que estava aqui. E principalmente por causa de uma polêmica que ela se envolveu. Na semana passada, alguns tweets, algumas postagens do Facebook de 10 anos atrás dela foram divulgadas e eram mensagens, publicações de cunho muito preconceituoso, e ela se diz um modo de saias, né, que ela é conhecida na região como modo de saias, como a candidata da ética, e aí essas publicações vieram à tona. Mas a gente está falando da Patrícia, não da vereadora. Isso, da Patrícia. E aí é que eu estou falando do impulsionamento da campanha dela. E aí, essa situação ficou muito complicada para ela, porque são postagens bem preconceituosas. Em relação a Recife, né? Em relação a Recife, ela se referiu em uma dessas publicações a Recife como Recífilis. Ela, em outra, tinha uma foto de Recife e ela falava que nunca tinha visto tanta gente feia concentrada no mesmo lugar. São publicações bem pesadas. E aí ela impulsionou várias postagens falando que feio é roubar, fazendo referência a essa publicação de 10 anos atrás. Falando que não dá para olhar para o passado, só olha para frente, e tentando, de alguma forma, consertar isso que aconteceu com o impulsionamento de campanha. Ela impulsionou bastante a campanha dela nessa última semana, tanto que semana passada e há 2 semanas atrás ela estava em 4º, 3º lugar, e aí nessa semana ela é 1º lugar na atração. Então, dessa candidata que é do PP, a Andresa Romero, a gente viu isso dela ter 270 mil em impulsionamento de campanha. Não entendemos o porquê, procuramos, mas não entendemos o que motiva isso. Ela é só uma candidata da causa animal, mas aí é interessante observar como os candidatos estão usando o impulsionamento nessa última semana, seja para correr atrás do prejuízo das redes sociais, que eles não tinham uma tradição de base de já terem bastante engajamento nas redes sociais, seja para consertar uma coisa que deu errado na campanha, como é o caso da Patrícia. E a Patrícia, aliás, apesar dela estar muito bem nas redes sociais, a taxa de rejeição dela cresceu muito nas pesquisas, principalmente por causa dessas postagens que foram vazadas. No caso da Patrícia, tem essa questão que ela colocou, que realmente foi de natureza preconceituosa, e as pessoas esquecem que a rede tem memória, né? Então, se você vai fazer alguma coisa, você tem que olhar seu passado, tudo que aquilo que você já publicou, para ver se você falou alguma coisa que pode ficar exposto na rede. E, nesse caso dessa vereadora, o que nos chamou a atenção é que, de todos os candidatos a prefeito e a vereador que investiram em posts patrocinados no Facebook e no Instagram desde 20 de agosto, essa vereadora aqui, já numa cidade do tamanho de Recife, você gasta quase 330 mil reais, quando o principal candidato, líder das pesquisas, que é o João Campos, gastou 115 mil reais, e ela é uma candidata de uma causa só, em relação a maus tratos contra animais. Então, isso chamou a atenção e a gente entende que ela caminha para ser a candidata vereadora que mais gastou, entre as que mais gastou no Facebook esse ano. Só para você ter ideia, o Facebook já arrecadou, com anúncios de natureza social, eleições e política, desde agosto já arrecadou 56 milhões de reais. Arrecadou não, faturou, né? Faturou 56 milhões de reais. E o que a gente tem percebido, isso que a Isa falou muito importante, essa última semana vai ter muito gasto no Facebook e no Twitter, porque vai bater uma espécie de desespero digital, porque como eu não estou performando bem, eu vou descarregar tudo que está acontecendo. O André estava comentando comigo no início da tarde que também tem muita gente procurando agora uma âncora para se encostar, né? Então, o presidente Bolsonaro agora com suas lives digitais, apareceu com uma grande esperança de muitos candidatos, principalmente em pequena cidade, né? A gente viu que a gente já tinha falado isso também, né, em outra live, como que o Bolsonaro não tinha entrado na campanha e quando entrou timidamente,
e que ele acabava perdendo um pouco essa oportunidade de impulsionar candidatos e ganhar um capital político para 2022. O presidente resolveu mudar isso e resolveu mudar na última semana. E aí agora ele está fazendo uma semana de lives, basicamente de live mícios, né, de comícios na internet, para tentar apontar quem são os candidatos dele. E aí, nesses candidatos, ele já está tentando impulsionar a gente que não iria ao segundo turno de jeito nenhum. A gente lembra que até uma semana atrás, as probabilidades de segundo turno do presidente Bolsonaro, a principal era o capitão Wagner em Fortaleza, e no mais você não via mais ninguém, assim, quem era o nome do presidente Bolsonaro. Agora ele começou a apontar a gente, reforçar um pouco mais que o candidato dele no Rio é o Crivella parou de cair, estancou o crescimento, que em São Paulo pelo menos por enquanto, que em São Paulo é o Russomano. O Russomano ainda não estancou a queda dele, e já não estancando ele, inclusive está ameaçado de não ir para o segundo turno. É bem provável que ele não vá para o segundo turno se ele mantiver essa tendência. Mas aí ele começou a apontar a gente em BH, que é o caso do Bruno Engler, que não tem a menor chance, deve subir ali dos seus 3%, 4% de intenção de voto para uma campanha que, se for muito bem sucedida na urna, vai chegar perto dos 10%, ou nem isso, e é muito difícil que ele ameace o Calil. E aí ele começou a apontar também escolher quem seria o menos esquerdista, ou mais que pudesse mais parecer com o bolsonarismo, em algumas cidades também no Nordeste, e as pessoas estão tentando atrair esse apoio de última hora. A Patrícia se beneficia disso. A gente quer saber se os outros vão conseguir se beneficiar também. Mas eu acho que considerando que a maior parte dos eleitores só decide o voto 3 dias antes da eleição, 48 horas antes da eleição, de certa forma, esse socorro tardio do presidente pode ajudar de alguma forma. Isso que você falou da Patrícia, realmente, ela foi lá, falou do presidente e, de repente, aumentou o número de seguidores, entendeu? Então, assim, ainda tem um contingente que está muito próximo disso aqui. Por exemplo, o caso do Boulos é um caso... do Boulos não, desculpa, do Russomano, é um caso especial, porque o Russomano desidrata em toda eleição. Ele pode ser... Imagino que não tem jeito. E, pelo que a gente está olhando aqui nos dados lá do sistema Bytes, a gente está vendo o seguinte: a curva do Boulos, né, é uma curva em ascensão que vem também como atrás do Márcio França. Então, a gente olhando hoje aqui nos dados que a gente tem no Google, as pessoas já começam a buscar qual o número do Boulos, qual o número do Márcio França. Ninguém busca qual o número do Celso Russomano, nem qual o número do Bruno Covas, porque no caso do Bruno Covas já está mais ou menos resolvido, que eu acho que ele já chegou no teto dele, pelo menos no primeiro turno. Mas quando você faz uma pergunta ao Google qual o número do candidato, claramente é uma intenção de voto, né? Então, e tem um negócio aí também que é uma dificuldade do Russomano, que as pessoas já têm uma impressão sobre ele. A impressão sobre ele não é que ele é um bolsonarista de primeira hora, não é que ele é um bolsonarista identificado com as pautas do bolsonarismo. Em 2018, muita gente que depois abandonou o barco do Bolsonaro apareceu faltando 3 dias e ganhou, mas porque as pessoas olharam, viram a associação com o Bolsonaro, compraram essa associação com o Bolsonaro e entenderam que ele realmente podia ser, que essa pessoa podia realmente ajudar o presidente a governar. Agora, em 2020, tem muita gente querendo fazer isso, mas gente que está na política há 20, 30 anos que o eleitor já conhece. E que não estava com Bolsonaro em 2018, ou que não estava com Bolsonaro antes de 2018, e aí o eleitor olha e consegue entender, mesmo o eleitor mais bolsonarista, e a gente deve lembrar que em São Paulo, por exemplo, nem são tantos assim mais, mas assim, mesmo o eleitor mais bolsonarista olha para esses candidatos e olha com um pouco de desconfiança. No caso de candidatos que surgem mais do nada, quer dizer, não é do nada, mas são menos conhecidos de outras eleições, que é o caso da Patrícia Domingos, as pessoas olham e resolvem dar uma atenção para esse candidato. No caso do Russomano, eles olham e falam: esse cara é bolsonarista, mas ele apoiou a Dilma em 2014 ou 2010, ele apoiou,
já foi candidato a prefeito e foi muito fraco, e ele vai perder no final, e aí é mais difícil para ele se sustentar só no bolsonarismo. O Crivella passa por isso também. Por mais que o bolsonarismo chegue, todo mundo, fique bem claro que o candidato do bolsonarismo é o Crivella no Rio, as pessoas já sabem como é uma gestão do Crivella. Então, não quer dizer que esse voto vai naturalmente para o candidato que o Bolsonaro indicar. Em alguns casos, onde o candidato é menos conhecido, pode fazer efeito. Isso que você fala é muito sério. Eleição para prefeito, mais que para presidente, a gente não se importa com ela. A gente não vê tanto o horário eleitoral. Em boa parte das cidades, nem horário eleitoral tem. Nas capitais tem, mas boa parte das cidades nem horário eleitoral tem. A gente é vereador demais e as pessoas são menos conhecidas. Você só vai se importar com ela nas últimas semanas. E até agora que teve pandemia, as pessoas estão tentando retomar a atividade econômica, tentando resolver sua vida. Aí deixaram para a última hora mesmo. Vai ser nos 3, 4 últimos dias que pode surgir gente, pode surgir novos candidatos fortes. E as últimas 24 horas vão ser decisivas para muitos candidatos. Mas, Isa, como é que está o clima nas cidades de médio e pequeno porte que você acompanha? Está sem som. De maneira geral. No geral, tem algumas cidades que são bem interessantes. Tem uma chamada Confresa, que o candidato do PT, ele não usa vermelho, ele usa só verde e amarelo, e ele fala, o meu partido é Confresa. Então, ele pegou a campanha de Bolsonaro, e ele é do PT, e assim, é uma confusão muito grande. Mas, das capitais que eu estou fazendo, que é interessante essa linha também, que a gente está falando de impulsionamento, eu vejo que candidatos mais velhos, que não têm muita familiaridade com as redes sociais, eles fazem isso de criar o que é o caso do Roberto França em Belém. Ele criou o perfil dele do Facebook, o perfil público, no meio da campanha, e aí ele viu que ele estava atrasado em relação aos outros candidatos. É um candidato competitivo, é um candidato bom, é um ex-prefeito, ele teve uma gestão muito bem avaliada, e aí ele descarrega dinheiro agora, no último mês, nas últimas semanas, para a campanha dele. Então, tem essas particularidades. Em Belém, tem um candidato que ele é novo, o pastor Vavá Martins, e ele também começou agora a colar no Bolsonaro. Ele é muito bom nas redes sociais, mas ele nas intenções de voto ele aparece pouquinho, ele tem 5%, 6%, ele não vai conseguir. Mas tem muita gente que tem muita gente que está plantando para o futuro, né? Porque na verdade esse tipo de candidato de Belém que de última hora resolveu gastar todo o dinheiro do mundo possível no Facebook, aí é o tipo do candidato que chega no final da eleição. A internet não me ajudou na eleição, isso não vai ajudar na eleição em lugar nenhum. Porque, na verdade, a gente tem que aprender que a dinâmica da política mudou completamente com a internet. Então, você tem que ter a campanha, você tem que estar em campanha permanente, né? Então, o fato de você ter um mandato significa que você tem que esquecer o que aconteceu e vou para frente. Se você quer ser candidato a deputado federal, deputado estadual daqui a 2 anos, você tem que começar agora, começar a criar sua base, criar suas histórias. Que, no caso do Roberto França, que é de Cuiabá, como ele foi ex-prefeito e tem um histórico político na região bom, ele teve uma gestão bem avaliada, pode ser que o fato dele estar atrasado nas redes não prejudique tanto ele. Ele tem até chances de ir para o segundo turno. Mas em outras cidades, se a pessoa não teve um histórico político, se a pessoa não foi prefeito, não ocupou outro cargo público, isso é um atraso muito grande. Em Cuiabá é interessante que o França, desde o início da campanha, desde que ele criou esse perfil de última hora, ele gastou R$42 mil. O Abílio Brunini, que é o vereador, que ele tem a maior atração de todas, ele gastou R$760. Reais. Então, a diferença entre que ele é o primeiro na atração, ele fez uma live na Secretaria da Mulher de Cuiabá, uma live bem polêmica, ele conseguiu mais de 70 mil curtidas, assim, com altíssimo engajamento, ele impulsionou R$760. O Roberto França impulsionou R$42 mil. É uma diferença muito grande entre os dois candidatos.
O que está ficando muito claro para a gente nessa campanha, e diferente da campanha de 18, é que mais importante do que gastar desesperadamente em impulsionamento nas redes sociais é você ter uma estratégia e você ter densidade digital. Porque o que é que elegia antes um político? O que é que fazia um político ser eleito antes? Densidade política. Ele precisava ter densidade política, era transformado em voto e ele se elegia. Agora não, eu preciso ter densidade política, mais densidade digital para poder ganhar a eleição. Se tiver só densidade política, não me garante a eleição. Se tiver só densidade digital, não me garante a eleição. Eu preciso ter a soma, né? E aí o peso de cada um fica uma realidade de cada um, mas eu preciso ter essa soma para poder fazer. Não existe mais espaço para política analógica no Brasil, em nenhum lugar do mundo. Acabou um candidato que acha que vai chegar 3 meses antes da eleição, abrir um perfil e conseguir uma vitória acachapante. Não existe. É o que aconteceu em Ariquemes também, que é uma cidade menor, que depois de uma queda de braço, a Carla Redano, que era a presidente da Câmara dos Vereadores, resolveu desistir nela. Desistiu da vice-prefeitura, da vaga de vice-prefeita e começou a disputar a prefeitura. Só que ela já tinha uma rede social bem movimentada. Então, a atração dela é lá em cima. Então, ela está de igual para igual na disputa para a prefeitura. E a candidatura dela veio de última hora. Então, o que eu posso ver como tendência, não adianta realmente, nos últimos 3 meses, nos 3 anteriores, a campanha, você fazer um perfil e esperar que só colocar dinheiro vai te dar um alto engajamento, vai te dar alcance. Então, é uma coisa que vem de muito tempo. André, uma última pergunta aqui, nossos 2 últimos minutos aqui. Você acha que a entrada do presidente Bolsonaro nas campanhas nessa semana vai impactar mais candidatos de grandes cidades ou de médias e pequenas cidades? Então, eu acho que o presidente tem mais probabilidade de impactar as pequenas e médias cidades, mas que, até porque nas pequenas e médias cidades o eleitor demora mais para decidir, ele costuma arrastar um pouco mais, inclusive, porque não tem cobertura de mídia. Esse ano a campanha não está tão quente quanto costuma ser, então tem uma chance maior. A questão é se ele vai conseguir indicar muita gente nessas cidades, né? Porque vai dar tempo dele dizer quem é o candidato dele em cidades de 50, 100 mil habitantes, nas cidades de 200 mil habitantes. De algumas ele vai conseguir fazer. E outra o Bolsonaro confia nessas pessoas que ele está indicando, o eleitor vai se questionar isso, ele conhece mesmo, ele confia. Tem uma coisa que, apesar desse poder dele aí, tem uma coisa que eu me lembro que uma vez, quando ainda trabalhava como jornalista, eu conversei com um deputado federal que coordenava a campanha, ia coordenar a campanha do Eduardo Campos para presidente, né? Eu perguntei para ele, mas, deputado, o senhor... o governador Eduardo Campos vai sair candidato, mas não tem chance, né? Em 2014, você tem uma reeleição da presidente Dilma, o PSDB já mais bem situado e tal. E aí ele me disse assim, André, quem não se apresenta não ganha. A gente tem que se apresentar em 2014 se quiser ganhar em 2018. Se a gente deixar para se apresentar em 2018, a candidatura não se sustenta. Agora, com as redes sociais, a gente vê isso acontecendo, mas você não precisa de uma campanha para se apresentar. Então, até tem gente agora tentando construir uma imagem na campanha. Se for para a próxima, pode fazer um efeito, mas assim, não adianta se ele ficar 2 anos longe. Não adianta se ele ficar 2, 4 anos longe das redes sociais, longe da população, se ele podia estar construindo isso no dia a dia. As pessoas se apresentam no dia a dia. Foi isso que o Bolsonaro fez quando, em 2014 mesmo, ele avisou numa entrevista para o Estadão, lá, logo depois que passou o segundo turno, ele falou, eu vou ser o candidato da direita em 2018. E ele chegou como candidato da direita em 2018. As pessoas que estão recebendo o endosso do Bolsonaro agora, está meio em cima da hora, pode ser que não faça efeito, mas eles podiam aproveitar esse endosso para pensar nessa construção de uma imagem ao longo dos próximos anos. É óbvio que vai depender do sucesso do governo, mas, de qualquer forma, tem ali uma faixa do eleitorado que eles podem fidelizar. Perfeito. André e Isa, muito obrigado aí pela conversa de hoje. A gente volta ainda essa semana para falar um pouco mais sobre eleição
E na semana que vem vai ter muito assunto, porque vai ter todo o desdobramento de tudo que aconteceu nessa eleição. Obrigado a todo mundo aí, obrigado a quem nos acompanhou aqui. Obrigado, tchau.